descobre a possibilidade de trazer Piaget e a explicação do desenvolvimento cognitivo da criança para a prática da educação física. E nesta obra que marca a história da educação física, que é Educação de Corpo Inteiro, ele apresenta o resultado dessas suas pesquisas, trazendo para a prática profissional do professor de educação física esse olhar piagetiano, ou seja, uma nova consideração sobre o indivíduo. A descoberta de Piaget é importante no sentido de que ela explica que a aprendizagem do aluno não se dá mais pela memorização, e sim pela própria apropriação do aluno sobre os elementos da realidade. Então, não se ensina ao aluno, o aluno é quem aprende. Cabe ao professor estimulá-lo, recuperando lá os pressupostos escola-novistas. E o João Batista Freire é, de fato, um representante dessa escola, da escola nova ou das teorias escola-novistas. Então, embora tenha sido um grande avanço para a educação física, a publicação de sua obra em 89, A Educação de Corpo Inteiro, ainda assim, esta obra, dedicada à educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, ainda assim é marcadamente situada no campo não crítico. A possibilidade de superação das teorias não críticas da educação física só foi possível a partir a partir do momento em que se propõe uma nova área para a educação física. A substituição ou a superação do paradigma da aptidão física pelo paradigma da cultura corporal. Entendendo, portanto, o corpo como linguagem, não mais como uma ferramenta, não mais como um meio, como na perspectiva anterior, que via o ser humano apenas do ponto de vista biológico. A expressão cultura corporal traz no bojo, amplia para o seu campo, para esse campo da educação física, traz uma contribuição imensa, porque a área da educação física deixa de ser uma área restrita ao fazer para trazer junto dela o compreender, o conhecer. Porque a perspectiva de uma educação crítica só é possível com conhecimento. Enquanto a educação física esteve presa ao fazer, ao saber fazer, portanto, aos objetivos procedimentais, ela não tinha como dar esse salto para uma educação crítica. É a partir da ideia de que há um conjunto de saberes produzidos pela humanidade e que pertence a esta área chamada cultura corporal, e que cabe à educação física explorar criticamente este conhecimento, é que foi possível se pensar numa educação física crítica. Alguns ensaios foram feitos. Eu citei ainda há pouco o texto do Walter Brast, A Criança que Pratica Esporte que Respeita as Regras do Jogo. Vários textos foram escritos por outros autores, ainda na década de 80, que apontavam para a necessidade de se enxergar para além do que víamos. Em 91, o Kuntz escreve o livro Ensino e Mudança, que é o resultado de sua tese de doutorado, em que ele aponta lá para uma cultura de movimento. Neste livro ainda não há uma discussão filosófica sobre esse tema, mas ele já aponta para alguma direção que supera a ideia da prática do conteúdo procedimental. Mas ainda em 92, com a publicação do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, produzida pelo que ficou conhecido como Coletivo de Autores, 6 professores fizeram parte da produção desse livro. É a partir da publicação deste livro que se consolida a expressão cultura corporal. E este livro é um marco na história da educação física por representar
de fato, a possibilidade concreta do professor de educação física atuar no sentido da transformação social. Os pressupostos básicos desta obra, Metodologia do Ensino da Educação Física, traz dos pensadores da dialética, como Marx principalmente. Então tem Marx como base, além de outros psicólogos do campo do materialismo histórico, que vão produzir, portanto, uma fundamentação teórica que vai permitir que na prática se exercite uma educação física, se leve a cabo uma educação física, uma prática pedagógica de educação física que finalmente colabora para que os alunos possam compreender a sociedade como vive, as forças que a mantêm, para que assim possamos buscar a transformação. O Coletivo de Autores, apesar de ser um livro já com quase 20 anos, né, foi produzido em 92, então, portanto, há 18 anos, continua sendo inspiração para a produção de novos trabalhos. Então, há uma infinidade de autores que deram continuidade a essa perspectiva do Coletivo de Autores, que ganhou como nome, escolhido por eles para a sua pedagogia, de pedagogia crítico-superadora. E por que crítico-superadora? Em contraposição à ideia de uma teoria crítico-reprodutivista. Enquanto a crítico-reprodutivista não via saída, a crítico-superadora, portanto, superadora de superar a ordem vigente. Então, trata-se de uma teoria pedagógica que tem por objetivo último a superação desta ordem social contemporânea, esta ordem injusta, do ponto de vista das classes sociais, do ponto de vista das raças, etnias, do ponto de vista das relações de gênero, do ponto de vista de qualquer outro tipo de produção de poder. Que, quando se fala em produção de poder, se fala ao mesmo tempo, faz parte da mesma moeda, é a outra face da moeda. Se fala em poder, se fala em discriminação. Sempre um grupo empoderado significa um grupo discriminado. Portanto, o Coletivo de Autores tem como contributo maior produzir as bases teóricas para se pensar uma educação física, uma prática pedagógica da educação física que supere a ordem social vigente. Após a produção do Coletivo de Autores, outros livros importantes, um outro livro importante que é bom ressaltar, é o do próprio Eleanor Kunz, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, publicado em 1994. Esse livro faz uma reflexão profunda sobre o esporte e sobre as possibilidades de transformação da realidade a partir do esporte. O Kunz traz como elemento central a busca pela emancipação. Então ele pensa na prática pedagógica, como é que a gente pode fazer para que o esporte, ao invés de reproduzir todas aquelas relações de produção, as relações de dominação, como é que podemos fazer para que o esporte seja, ao invés de um adversário da emancipação, ele possa ser sim um aliado no processo de emancipação humana. Então, são dois livros importantes na biblioteca de qualquer professor de educação física e que não pode ser deixado de lado. Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham anotado tudo isso aí, tá bom? Abraço a todos vocês.